do Pai, eu vou repousar, crer nas promessas de Deus para mim. Pai do Senhor Gabi, Pai do Senhor Douglas, Pai do Senhor Tony. A paz Gabi, Pai Douglas, Pai Tony. Paz Aline. Paz Aline. Claudinho. A paz Claudinho. Pode adorar e exaltar o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que o sentiu e esperou, receba agora. Glória a Deus. Aleluia. A paz, Lore. Deus te abençoe. Você plantou um novo tempo, a ti chegou. Pode adorar ao Rei dos Reis, do Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. De adorar e exaltar o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz todo fim, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher frutos da fé que agora brotaram. Pode colher frutos da fé que agora brotaram.
Glória a Deus, amém? Amém. Pai do Senhor, irmã Marlene, irmã Monique, irmã Tamires, Vinícius, irmão José Carlos, irmã Cristina. Deus abençoe vocês. A paz, meus irmãos. Saudades. Vamos começar? Vamos. A dar início à nossa live, né? Hoje, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai. Eu te peço perdão agora neste momento, Pai querido. Toma, Pai querido, a minha vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Pai querido, retira tudo aquilo, Pai querido, que não provém de Ti. Pai querido, limpa meu coração, Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa estar me perdoando, Pai, por tudo que eu fiz e o Senhor não se agradou. Pai querido, ser com meus irmãos agora também, neste momento, que estão confessando a Ti, Pai, que o Senhor também possa estar perdoando seus pecados, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, agora essa live nas Tuas mãos. Pai querido, toma o pastor Alberto, Senhor, nas Tuas mãos. Guarda, livra de todo mal, cega dos inimigos, Pai querido, onde quer que ele passe, Pai querido, que ninguém venha enxergar ele, Pai querido, nada de mal venha acontecer ao Teu filho. Que ele possa estar sempre, Pai, fazendo o que o Senhor manda, que ele possa estar sempre obediente, Senhor Jesus, para as coisas acontecerem na tua vida espiritual, material, Pai querido, e emocional. Pai querido, que essa palavra que ele irá trazer, que o Senhor ordenou, Pai querido, não aquilo que ele quer, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, então devemos sempre estar obedecendo, Pai, que muitas coisas ruins acontecem, Pai querido, nas nossas vidas, Pai, pela desobediência, Pai querido. E aí é o mal, Pai querido, que nós temos que arcar, Pai querido, que vem as consequências, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, esse culto nas Tuas mãos, Pai querido, que sabemos que nós somos o culto, Pai querido. Sabemos, Pai querido, que devemos te cultuar sempre. Pai querido, está aqui, não só nesse momento agora de dizimar, de ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, mas devemos fazer isso diariamente, Pai, nos nossos lares, trabalho, na escola, Senhor Jesus, te cultuar, Pai, que sabemos, Pai, que o Senhor sem nós, o Senhor é tudo, mas nós sem o Senhor, nós não somos nada, Pai querido. Possamos ser gratos todos os dias, Pai, pela saúde que nós temos, Pai. Ser grato, Pai querido, porque o Senhor sempre está aqui, Pai querido. Basta a gente clamar o Seu nome, que o Senhor está sempre ali para nos ajudar, Pai. Te agradeço por tudo, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Eu estou lendo no livro de 1 Reis 9, 27 e 28. 1 Reis 9, 27 e 28. 9, versículo 27 e 28. Mandou Irão com eles, com aquelas naus, os seus servos, marinheiro, conhecedores do mar, com os servos de Salomão, chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram o rei Salomão. Amém? Amém. Falar sobre o rei Salomão é muito difícil. Até porque o rei Salomão, né, irmãos, é um homem muito inteligente. Muito inteligente mesmo. E algo que me chama demais a atenção é que, por ele ser inteligente, torna-se difícil muitas vezes entender até algumas coisas que ele falou, ou até mesmo que ele falava, né?
E isso me chamou a atenção demais. Essa passagem que é a qual nós lemos nos mostra quando o rei Salomão chama um amigo dele e fala assim: olha só, nós precisamos pegar uma embarcação, que não foi uma, foi várias, e ir até em Ofir. Ofir é o nome de um lugar, né? E lá nós vamos trazer ouro, pegar ouro que existe lá. Tem até uma música, né? Ouro de Ofir. Porque em Ofir era o lugar onde que dava os melhores ouro já existente na face da terra. Só que antes disso, eu quero trazer algo para os irmãos. Antes de Salomão tomar essa atitude, antes de Salomão até mesmo ir em Ofir, pegar esses ouros, né, ele recebeu uma ordem de Deus. A ordem de Deus foi que Salomão jogasse, em Eclesiastes, nós podemos ver, que Salomão jogasse o pão dele sobre as águas. Hoje é noite de nós jogarmos o nosso pão sobre as águas. E quando Deus fala para Salomão jogar o pão dele sobre as águas, nós temos que entender o que quer dizer jogar o pão sobre as águas. Quem nunca fez, ou quem já fez, né? Quem nunca fez não vai entender, mas quem já fez vai entender. Quando você pega um miolo de pão, ou um pão mesmo inteiro, e que joga sobre as águas, a partir de alguns minutos, aquele pão vai inchar, vai encher, vai ficar grande, vai ficar pesado, até porque a água vai penetrar naquele pão e vai tornar-se aquele pão inchado, mais pesado, maior. E Deus havia falado para Salomão fazer isso. Só que antes de Salomão fazer isso, Deus havia determinado a Salomão. Deus não pediu a Salomão. Deus não falou para Salomão assim: eu preciso que você faça. Deus falou assim para Salomão: você irá fazer o templo de adoração ao grande Deus, ao Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. E Salomão, quando recebe essa ordem, até porque o pai dele, que se chamava Davi, rei Davi, tinha o desejo até mesmo de construir o templo para adorar a Deus. Por ele ter esse desejo, mas ele não podia construir o templo. Até porque a palavra de Deus nos mostra que o profeta veio e falou para o rei Davi que ele seria o construtor do templo, né, que iria adorar a Deus. Só que na realidade não foi. É Deus que mandou até mesmo o profeta falar isso. O profeta fala para Salomão, chega no meio do caminho, Deus manda o profeta voltar e falar que o que ele tinha falado não era verdade e que, na realidade, o que ele iria falar agora foi o que Deus mandou. O que ele falou pela primeira vez foi algo do coração dele, algo da mente dele, algo que a qual foi dele mesmo. Mas quando ele volta pela segunda vez, ele está falando algo que Deus realmente falou para ele fazer. E ele fala o que Deus falou para ele fazer. Ele fala: olha, você não irá construir o templo de Salomão. Não, você não irá construir o templo de adoração a Deus. Mas quem irá construir o templo será seu filho. Você não pode construir o templo de adoração a Deus.
Até porque você tem sangue em suas mãos. Davi tinha pessoas que a qual ele havia matado. E por isso ele não podia construir o templo de adoração a Deus. Salomão nasce e Deus fala para Salomão: lança teu pão sobre as águas. Só que antes de você lançar o seu pão sobre as águas, o templo de adoração ao Deus Altíssimo tinha que ser construído. O que eu quero dizer para você? A palavra de Deus fala que, primeiro, as coisas de Deus, depois as outras coisas vos será acrescentado. Tudo que você pode imaginar será acrescentado. E Salomão pega e constrói o templo de adoração a Deus. Esse templo não foi de uma noite para o dia. Esse templo levou um tempo para ser construído. Eu quero dizer para você que muitas vezes as promessas que Deus tem em nossas vidas, de coisas grandes, de coisas boas, muitas vezes leva-se um tempo para acontecer. Primeiro, Salomão recebe uma promessa de que ele tem que jogar o pão dele sobre as águas e que esse pão irá inchar, irá ficar grande. Eu quero falar algo para você: existe promessa na nossa vida. Existem coisas que Deus até mesmo já nos prometeu. Mas muitas vezes precisa também de uma ação nossa. Uma ação para que aquilo venha acontecer. Não adianta só nós ficarmos só orando. Não adianta. Se nós ficarmos só orando e não tivermos ação muitas vezes, nada irá acontecer. Quando eu falo oração, eu estou falando duas palavras. Uma é orar e a outra ter ação. Deus fala para Salomão: ei, para que teu pão cresça, para que teu pão incha, é preciso que você tenha ação. A ação será de você jogar o pão sobre as águas. Mas antes que você até mesmo venha ter o seu pão inchado ou crescido, você precisa fazer algo para mim. Muitas vezes, Deus está esperando que nós venhamos fazer algo para Ele, algo na casa dele. Deus está esperando que nós venhamos tomar essa atitude, para muitas vezes as bênçãos chegar em nossas mãos. Rei Salomão era um homem rico, mas Deus, quando fala para ele jogar o pão sobre as águas, Deus está falando para ele assim: ó, através dessa ação, Salomão, você terá mais bens do que você tem hoje. Mas é necessário ação. Ei, de repente, você está precisando ter ação. Eu estava conversando com o irmão ontem, e o irmão me trouxe algo interessante. Esse irmão até é o irmão Tony. Eu posso falar algo para ele dentro disso aí. De repente ele só estava orando. Mas quando ele trouxe algo, eu comecei a entender que ele também teve ação. Ele teve ação de até mesmo divulgar aquilo que a qual ele está fazendo. Hoje eu tive exemplo disso. Eu tive ação já mais ou menos, tem quase uma semana. A própria pastora falou comigo: olha, por que você não coloca sua placa em tal lugar, assim? E eu já estava nesse local já há vários dias. E não tive ação de colocar a placa no local onde ela falou. Quando ela falou, eu falei: vou colocar. Coloquei a placa no local onde ela falou. Eu tive ação. Eu lancei o meu pão sobre as águas. Ei, existem bênçãos que você precisa ter ações. Se você quer receber algumas coisas, existem coisas que você precisa ter ação. Amém. Nós sabemos que Deus envia e derrama algumas coisas do céu. Mas também sabemos que algumas coisas, muitas vezes, só vai chegar em nossa vida se nós fizermos a nossa parte. A palavra de Deus fala que nós temos que fazer a nossa parte. E Deus faz a parte dele. Existem coisas que é para o homem fazer. Existem coisas que é para Deus fazer. Existem coisas que nós temos que ter ação. Se você quer abrir uma empresa,
tenha ação de abrir essa empresa. Quem vai enviar até mesmo as pessoas, os clientes, é Deus. Mas você tem que ter ação de abrir essa empresa, meu irmão. Não fique só esperando Deus te abençoar, não. Você tem que ter essa ação. Você tem que se determinar. A palavra de Deus fala, quando Salomão fala com Deus, Deus fala para ele lançar o pão dele sobre as águas. Ei, cliente só vai te procurar se a sua empresa estiver aberta. Cliente só vai te procurar se você tiver algo a qual vem até mesmo chamar a atenção dos clientes. Não adianta você ficar só em casa. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Só pedindo. E se não tiver ação? E a palavra de Deus nos mostra que Salomão constrói o templo. E quando Salomão constrói o templo, Deus já havia prometido coisas grandes para Salomão. Salomão, o teu pão é desse tamanho. O teu pão é pequeno. Teu pão é pequeno, Salomão. Mas eu quero te dar um pão enorme, Salomão. Um pão muito grande. Mas é necessário que jogue o pão sobre as águas. Deus estava falando assim para Salomão. Salomão, eu quero te dar mais riqueza. E eu sei aonde tem riquezas. Salomão, eu quero te dar o melhor. Salomão, sabe o ouro de Ofir, Salomão? Eu quero te dar. Ei, irmão, Deus quer te dar o melhor. Mas é necessário, primeiro, que você faça a obra dele. É necessário, primeiro, que você trate com amor e carinho e zelo a obra dele. Para que ele venha te dar as bênçãos que a qual muitas vezes você já está pedindo há muito tempo. E Deus fala para Salomão. Salomão, é para Ofir. E sabe o que Salomão faz? Salomão chama uma pessoa, porque ele viu que sozinho não tinha como ele trazer 400 talentos. Era muita coisa. E isso me chamou a atenção. Ele chama um amigo e fala assim, olha, nós vamos fazer uma expedição. Nós vamos desbravar Ofir. Nós vamos em Ofir porque lá nós vamos trazer ouro de lá. Ei, não pensa você que muitas vezes as bênçãos para chegar na sua mão, você não tenha que lutar. Você não tenha que fazer nada. Entenda um negócio. Muitas vezes, para a bênção chegar na sua e nas minhas mãos, eu tenho que fazer algo. Você tem que fazer algo. Ei, levante. Levante-se dessa cadeira. Levante desse sofá. Glória a Deus. Levante dessa cama. Não adianta você ficar só esperando as bênçãos cair dentro da sua casa. Eu creio no Deus que manda bênção dentro da nossa casa. Mas existem bênçãos que muitas vezes nós temos que correr atrás, nós temos que fazer algo. Entenda isso. E Deus fala para Salomão. Salomão, quer que o seu pão aumente? Você tem que ir Ofir. Sabe o que Deus estava falando? Salomão, jogue seu pão sobre as águas. Deus estava falando, Salomão, pegue as suas embarcações e jogue na água e vai até Ofir. O significado é esse. É por causa disso que eu estou falando para você, que muitas vezes é difícil entender aquilo que Deus está falando através de Salomão, porque ele era um homem inteligente. Entender muitas vezes as coisas que Salomão até mesmo tem para trazer, tem hora que torna-se difícil. Deus estava chamando a embarcação de pão. E Deus estava falando, joga sua embarcação no mar, que ela virá cheia de ouro. Salomão fala com esse amigo. E esse amigo vai até o fim, meu irmão. A Bíblia diz que a embarcação de Salomão e a embarcação desse amigo de Salomão foram até o fim. Foi aproximadamente 1 ano e meio para ir e 1 ano e meio para voltar. O problema é que muitas pessoas querem bênção, querem receber da bênção, mas querem bênção miojo, bênção instantânea. Não quer aguardar o tempo da chegada dessa bênção. Ei, chega de ficar querendo receber bênção miojo. Miojo não alimenta
Miojo não te deixa com substância, não te deixa forte. Miojo passa rápido, meu irmão. Ainda tem mais. Se você botar o temperinho do miojo, você corre o risco de ficar doente através daquele tempero. O problema todo é que as pessoas querem o agora. E muitas vezes o que Deus quer dar para você vai demorar um tempo, mas vai ser duradouro. Foi aproximadamente 1 ano e meio só para ir. E 1 ano e meio para voltar, meu irmão. Isso deu aproximadamente, só para você ter ideia, 3 anos. 3 anos para ir a Ofir e voltar de Ofir. Mas voltar com a embarcação cheia. Voltar maravilhado. Voltar de uma forma que as pessoas ficaram até deslumbradas em ver quanto ouro Salomão trouxe. Ei, saiba você que Deus quer te abençoar. Mas Deus também quer que você faça a obra dele. Trabalhe na casa dele. Deus pediu Salomão para construir o templo. E Salomão construiu esse templo. Logo após Salomão ter construído, sabe o que Deus fez? Ei, primeiras coisas de Deus. Agora, Salomão, eu vou te acrescentar. Eu vou te acrescentar de uma tal forma, Salomão, que as pessoas vão ficar abismadas quanto eu te abençoei. Meu irmão, faz um teste com Deus. Mas, pastor, estamos vivendo um momento de crise. Ei, eu e você, eu e a pastora, eu e você que está olhando aí do outro lado, nós somos cidadãos do dono da prata e do ouro, meu irmão. Amém. Quer mais? Dos diamantes também. De tudo que há precioso. Ele tem várias coisas para me dar e te dar também. Mas basta você entender que é necessário primeiro as coisas do reino. Tudo isso que você ganhar, Deus está acrescentando, meu irmão. E Deus acrescentou na vida de Salomão. Salomão veio com o pão inchado. Quando você joga o pão sobre as águas, depois de algum tempo, você vai olhar para ver que aquele pão dobrou de tamanho. Deus queria dobrar as riquezas de Salomão. Deus quer dobrar o seu sustento. Deus quer dobrar o seu ganho. Mas você tem que entender que primeiro é as coisas do reino. Salomão chega com o navio cheio, meu irmão. Abarrotado de ouro. Abarrotado de madeiras preciosas, madeiras boas, madeiras de lei. Madeiras que era o preço até mesmo caro. Salomão chega cheio. As embarcações, como é que foi feita? Elas foram amarradas uma na outra. Até mesmo para ser assaltado, tornava-se difícil. Porque ia ter muitos barcos, um do lado do outro, muito próximo. Até para alguém dar um bote neles, ficaria difícil. Até mesmo para as correntezas do mar sair levando aqueles barcos, que não eram só. E eu quero falar algo para você. A riqueza que Deus tem para te dar, ladrão nenhum irá roubar, meu irmão. Ladrão nenhum roubou as riquezas de Salomão. Entenda você isso, meu irmão. Coloque isso em sua mente. Sabe o que aconteceu? Salomão chegou. Mas normalmente, quando você recebe a bênção, tem algumas pessoas que falam assim: poxa, meu irmão, aí, estou feliz com a sua bênção, meu irmão. Estou feliz, tu foi abençoado. Estou feliz, meu irmão, porque Deus te abençoou. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Que as suas riquezas, aquilo que você conquistou, sirva de exemplos para as pessoas. Mas também tem pessoas que olham assim: por que ele? Por que ele conseguiu? E eu não consigo? Eu estou tanto tempo tentando e não consigo. Olha só como é que ele está. Cheio. Chega a estar metido. Metido. Só porque conseguiu. Mas não tem nada não, eu vou conseguir também.
Nada contra aqueles que conseguiram. Nada contra aqueles que também que almejam conseguir. Mas existem pessoas que muitas vezes ele não conseguiu, mas ele não fica feliz por você ou por eu ter conseguido. O que acontece? Josafá, olhudo, olho grande, ele conseguiu. Eu vou conseguir também. Olhudo. Você sabia que tem pessoas que têm um olho grande, olhudo? Ó, olhão. É desse jeito. O que Josafá faz? Se ele conseguiu, eu vou lá e consigo também. Eu quero falar algo para você. Existe plano na sua vida que é para você, meu irmão. Não é para outra pessoa, é para você. O plano de inchar o pão era para Salomão, não era para Josafá. Deus queria inchar o pão de Salomão e não o pão de Josafá. Deus queria dar estratégia a Salomão, mas não queria dar estratégia a Josafá. Josafá sai com algumas embarcações e vai de forma totalmente diferente. Um barco aqui, outro barco acolá, tudo espalhado, tudo bagunçado. Enquanto Salomão e o amigo dele pegou todos os barcos, amarraram um no outro, até mesmo para facilitar a viagem, para tornar-se até mesmo segura a viagem. Porque se a correnteza arrastasse um barco, teria que arrastar todos eles. Então torna-se mais difícil isso acontecer. Mas Josafá não. Salomão conseguiu. Eu vou conseguir também. Eu vou nessa. Vou nessa que é bom a beça. Ele trouxe, eu vou lá trazer também. A Bíblia diz que o Josafá não consegue trazer nada, meu irmão. Olha só. Não adianta, meu irmão, ficar de olho naquilo que Deus tem para você. Naquilo que Deus deu para você. Não adianta. Josafá foi. Só que Josafá não arrumou nada. Ainda perdeu os barcos. Barcos foi à deriva. Barcos foi assaltado. Josafá não veio com nada, meu. Não veio nem com o almoço e nem com a janta. Ficou mais pobre do que saiu, meu irmão. Sabe por quê? Porque a bênção era de Salomão. A bênção não era de Josafá. Ei, as bênçãos que Deus tem para a sua vida pode não ser a mesma bênção que Ele tem para a minha vida. O que pode ser bênção para a sua vida pode ser maldição para a minha. O que pode ser bênção para a minha vida pode ser maldição para a sua. Josafá ficou arrasado, humilhado. Mas sabe por quê? Porque se nós começarmos a ver a vida de Josafá, Josafá não agradou o Deus Altíssimo. Josafá não fez primeiro as coisas do reino. Josafá só queria as bênçãos. Você viu pessoas que só querem as bênçãos, mas não querem o sacrifício? Pessoas que só querem as bênçãos, mas não têm ação. Pessoas que só querem as bênçãos, mas não faz aquilo que Deus já determinou para ele fazer. Meu irmão, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Faça primeiro o reino do céu. As outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você jogar o seu pão sobre as águas, mesmo que ele esteja duro. Tem gente que não gosta de pão duro. Eu já gosto de um pão duro com a manteiga. Fica sequinho, não tem muito fermento, não engorda, não deixa barrigudo. A minha sogra está dando um risinho aqui dela. Entendeu? Ele fala sobre barriguda, aí eu acho que ela lembra logo dela, mas não sei. Entendeu? Está dando um risinho. Mas olha só. Pão pode estar duro. Mas quando você jogar sobre as águas, ele vai inchar. E quando
aqueles olhos gordos olharem, vai falar, nossa, como o teu pão inchou, hein? Aí você fala assim, mas primeiro eu fiz o reino do céu. Ei, você não sabe o tempo que eu levei para jogar esse pão sobre essa água. Você não sabe o tempo que a qual estou lutando para receber a minha vitória. Tem pessoas que muitas vezes olham assim pela sua vitória e falam assim, olha, foi rápido. Mas ele não sabe o tempo que você levou para receber a sua vitória. Quero deixar algo para você. Nunca deixe de fazer primeiro as coisas de Deus. Amém. Aí você verá Verdade. como o seu pão irá inchar. Amém. Mas ore, mas tenha ação também. Essa é a palavra que eu deixo para você na noite desse dia. Receba essa palavra e guarde na tábua do teu coração. Amém? Amém. Passos do Pai, eu vou repousar e nas promessas de Deus para mim. E com oração irei plantar sementes da fé. O campo será como adubo para com os frutos comece a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atendeu o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. E colher os frutos da fé que agora brotarão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos Vamos orar? escolher, né? Vamos escolher em nome de Jesus. Mas só para colher tem que plantar, né? Isso aí. Como é que vai colher sem plantar? Fica Não difícil. tem como. Ainda vou falar mais. Tem que plantar uma semente boa. Por quê? Semear é opcional. Mas a colheita, tu tem que colher. Se você plantou fruto bom, semente boa, irá colher fruto bom. Se plantou semente má, irá colher semente má. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar com muita saúde. Amém. Amém. Dela ficar boa. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por esse culto de hoje, porque nós somos o culto a Ti. Deus, receba nosso culto como cheiro suave a sua narina. Amém. Manifeste seu poder, sua glória. Deus, que Tu venha falar mais conosco. Que Tu venha, Deus,
nos encher da sua unção, nos encher do seu poder. Porque precisamos e necessitamos de Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, te peço, a Deus, que Tu guarde cada irmão, Pai. Cada irmão da Igreja Cristã Filadélfia. Cada irmão que estão até mesmo fazendo parte desse culto, Deus. Mesmo que não seja, Deus, da Igreja Cristã Filadélfia. Guarde nossas famílias. Deus, que todo espírito de enfermidade, Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço, Deus, bênção, te peço vitória para o seu povo, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu E minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Agradecemos todos que Amém. estiveram conosco. Amém? E domingo estamos aí de novo. Às 18h30. Amém. Deus abençoe, Deus a, abençoe todos. Muita, muita, muita saúde! Amém.